Está no ar mais um episódio do Copacabana Talks. Hoje diretamente dos estúdios da UC Filmes, em São Paulo. Hoje a gente não está na Betamax e por um motivo muito, muito, muito legal, que a gente hoje vai bater um papo com uma fera, um crânio do mundo de licenciamento esportivo. E eu acho que vai ser um papo bem legal. A gente vai aprender muito sobre esporte, futebol, licenciamento de marcas e tudo mais. Antes de anunciar o convidado, eu queria pedir para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, envia para o seu amigo, que isso é muito importante para a gente e ajuda a gente a crescer, tá? Primeiramente, eu queria anunciar aqui, hoje como host aqui junto da mesa comigo, meu amigo Thiago, um dos maiores feras de futebol ali, que, cara, de esporte, cara, sabe muito. E ele veio hoje aqui me ajudar um pouco a falar desse tema, que é um tema que eu não domino tanto. E, cara, obrigado por ter vindo, Thiagão. Valeu. Thiago, Tamo junto. Um especialista pra caramba. E o nosso convidado, você quer apresentar, Thiago? Posso sim. Primeiramente, né, boa tarde. Luiz Gianfratti, conhecido também como Papa do licenciamento no Brasil, licenciamento esportivo no Brasil. Tenho o prazer de conhecê-lo já há alguns anos e vou deixar você se apresentar também, apresentar a Destra, né, que é a sua empresa hoje, e falar um pouquinho nesse início aí. Obrigado. Obrigado, Thiago, Tarcísio. Prazer em falar com vocês, agradecer pela oportunidade. É sempre bom a gente poder falar um pouco sobre um tema que é pouco conhecido, muita gente ainda desconhece, vê produto em gôndola, mas não entende o que seria o licenciamento de marca. Então, estou aqui para conversar um pouquinho, tirar suas dúvidas e a gente poder bater um papo legal aí. Não, beleza. Luiz, então acho que a primeira pergunta, o que é o licenciamento de marca? Como é que é esse mundo para quem nunca ouviu falar? O que consiste esse mercado? E também como que a Destra atua nesse mercado, como você atua nesse mercado, como que você entrou nesse mercado. Vamos lá, contar um pouquinho sobre a minha história, né? Então eu comecei em 2001 como estagiário do Corinthians, e aí na área de licenciamento. Então toda a minha carreira ela foi traçada na área de licensing. Eu não tenho pouca experiência em outras áreas, passei por poucas empresas desde estágio. Fiquei no Corinthians em praticamente 2 anos. Lá eu saí como um assistente comercial, mas aprendi bastante como que funcionava o licenciamento. Fui trabalhar numa outra agência que era relacionada com licensing também para vários outros clubes de futebol. Fiquei por lá 8 anos. Em 2012 eu fui chamado para ser head de licensing da Nike, trabalhando com seleção brasileira, Barcelona, Juventus, Manchester United, enfim, diversos clubes na época e seleções, mas eu era o head de seleção brasileira. E aí no final de 2015 eu fui para uma outra oportunidade de trabalhar com marcas como Ambev, Jeep, Playmobil. Fiquei por quase 2 anos e em 2021 eu fui chamado para ser sócio da Destra, que é uma empresa de tecnologia voltada para licenciamento de marcas. Então, perfeito. Tudo começou com o Bruno Queires, que é o nosso fundador, há 10 anos atrás. Ele falou, cara, ele era gerente de uma loja do Avaí. E aí ele pegou ali e falou, cara, eu recebo um relatório de vendas aqui, de produtos, cara, é muito difícil controlar isso por uma planilha, o que eu posso fazer para melhorar? E aí, tendo essa deficiência do mercado, ele criou uma plataforma para fazer gestão de contrato de licenciamento. Foi aí que a Destra surgiu. Então, todos os clubes hoje praticamente estão aqui na nossa plataforma. Então, o Corinthians tem, sei lá, centenas de contratos, ele implementa esse contrato na nossa plataforma. Então, eu funciono como um prestador de serviço para ele poder gerenciar melhor os seus próprios contratos. Então, tem dashboards, tem análises financeiras, qualitativas, quantitativas do que aquela licenciada para o Corinthians, por exemplo, está performando. Né? E eu facilito também a vida do licenciado, que é quem fabrica o produto, a reportar as obrigações contratuais que essas marcas exigem. Né? Então, tudo surgiu daí. Então, meses depois, os clubes de futebol também falaram, cara, não consegue me trazer negócios também, licenciamento, não só gerenciar os contratos? Aí a gente criou um marketplace, onde a gente hospeda as marcas da Destra hoje, que a gente tem parceria, principalmente marcas de clubes de futebol, tanto europeus quanto nacionais. Depois eu vou contar um pouquinho mais a respeito. Mas a gente faz essa conexão hoje com a nossa base de dados. Então, a gente tem uma base de dados hoje de mais de
4.000 empresas. E aí nós estamos comunicando através de Google Ads, de iniciativas de inbound, de outbound, para trazer lead para a gente poder oferecer essas quase 70 marcas que a Destra tem hoje no nosso portfólio. Legal. Então, a partir daí, a gente começou a ganhar volume, porque todos os clubes passaram a utilizar a nossa plataforma, então centenas de contratos com um, 50 do outro, 40 do outro. Hoje a gente faz uma gestão de mais de 1.600 contratos na nossa plataforma, para diversos clubes, como eu falei, e também algumas marcas de bens de consumo, que é um mercado que a gente entrou também e apostou bastante, que era um mercado pouco explorado. Vou dar um exemplo aqui. A gente trouxe a marca Mentos, das balas, né? E a gente vinha numa tendência de um licenciamento de marca sensorial. O cara pegar o produto, sentir o cheirinho, nostalgia, infância e etc. E aí a gente começou a buscar esses segmentos também. Então a gente surfou a onda de um Carmed com Fini, que foi um sucesso. Então, é um sucesso ainda. Exato. O Mentos eu até comprei um sabonete. Isso, que foi... A gente licenciou também o sabonete, de menta, formato ali da própria bala. Legal demais. Tamanho grande. A gente licenciou também. Bacana, cara, foi muito bom. Então, e isso veio, essa oportunidade, curiosamente, veio de um lead que estava na nossa base, ali, falou, cara, não encontrei nenhuma marca que me interessa, mas queria uma marca de doce. E a gente faz o papel reverso também. Quando nossa base não encontra a marca que nós temos disponíveis, a gente ou direciona para quem é responsável. Eu quero fazer o Mickey, com quem que eu falo? É com a Disney? Né? Ou a gente fala, cara, eu posso te ajudar a chegar nessa marca porque ela não tem um agente aqui no Brasil, ela não tem ainda nenhum negócio acontecendo, que foi o que aconteceu com o Mentos. Ele falou, cara, eu tenho uma empresa de esmaltes, eu quero fazer um esmalte de mentos com as várias colorações que eles têm ali, com cheirinho de fruta, de menta, de... enfim, o que quer que seja. Aí a gente foi atrás dessa marca e aí ela falou, pô, interessante, mas você não tem outros negócios para me oferecer? Então caiu no nosso colo uma oportunidade de uma indústria que estava aqui na nossa base, sem uma marca definida, a gente chegou em um consenso e aí Mentos veio para o portfólio da Destra por conta dessa oportunidade pontual. É uma espécie de intermediação, né? É um hub, né, de geração de negócios ali, né, no final de... Exato. A gente quer estar dentro de todo o ecossistema do licenciamento. Seja com geração de negócios, seja com indicação, seja com ajuda ao licenciado a levar o produto corretamente até o próprio varejo, a levar conhecimento, como a gente faz e estamos fazendo aqui hoje, que é super importante. A Destra tem um outro braço agora que chama Bora Licenciar. Então, a gente pode até fazer um cruzamento aqui, porque a gente leva muita informação e a ideia é poder capacitar pessoas que não têm o devido conhecimento em licenciamento, ou tem uma marca, ou tem interesse em saber um pouco mais. Então, a gente tem mentorias, a gente tem cursos, vamos começar a dar alguns cursos específicos sobre licenciamento, estamos levando alguns temas de forma pública para que a gente possa atrair curiosos e pessoas interessadas nesse segmento também. Então, a gente está fazendo isso, né? Além disso, eu também dou um curso na ESPM, aqui em São Paulo, de licenciamento de marcas. Ele é um curso de 5 dias ali. É um curso introdutório ao licenciamento que passa por todas as camadas ali, né? Tanto a visão de uma indústria, a visão de um varejista, a visão de uma marca, como que esse mundo ele é criado para que as indústrias sejam atraídas a essas marcas, né? Então, também a gente leva bastante conhecimento nessa área, porque a gente entende que tem um mercado muito grande e ainda muitas pessoas desconhecem, por isso que elas não querem, de alguma forma, estar nesse meio. Acham que é muito difícil chegar no Mickey, muito difícil chegar no Corinthians, numa NFL, por exemplo, que é uma outra marca que a gente representa aqui na Destra. A gente fala um pouco melhor disso também. Então, a gente tenta levar conhecimento e mostrar, cara, o caminho ele é árduo, mas ele é possível. Né? Então, a gente tem essa missão lá na Destra de alimentar todo o ecossistema de licenciamento. Ou por meio de intermediação de negócio, como eu falei, ou por meio de conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta. No meu mercado, que é de energia, né, como a gente estava comentando mais cedo, se eu for olhar para a Europa, para os Estados Unidos, está bem mais avançado do que o cenário atual do Brasil. Na área de licenciamento, o Brasil ele também está... Como é que é
o momento do Brasil versus o mundo. O que tem de boas práticas no mundo que a gente implementa ou não implementa? Como é que é esse mercado hoje? Ótima pergunta. O Brasil realmente está engatinhando ainda para o licenciamento. Ainda existe muitas camadas de evolução para que a gente consiga ter realmente uma presença maior do que é hoje nos Estados Unidos e Europa também, muito forte, né? Mas há uma evolução desde a década de 90 até hoje muito grande, que antes era dominada por pouquíssimas marcas globais, uma Disney, uma Warner. Hoje você tem marcas para todas as tribos e para todas as tendências. Cada vez mais você busca um pertencimento que está muito ligado à sua identidade. Muitas vezes um personagem ele te traz uma parte de uma identidade, mas não total identidade. Então hoje tem marcas muito mais nichadas que estão entrando no licenciamento justamente para conectar diretamente com esse público. Entendi. E são marcas pequenas, marcas grandes, quando você fala de nicho ou não? Não, às vezes são marcas grandes, muito grandes, por exemplo, como a Sprite, a bebida. Eles fizeram uma colaboração com uma empresa chamada Approve, que é uma pegada mais streetwear, pega muito público jovem adulto, e eles fizeram essa colaboração, uma cápsula que bombou, assim, né? E a própria Approve faz esse trabalho muito interessante de... como eu posso dizer, de apresentar uma colaboração devidamente. Então ele resgatou um público bem nichado de Sprite, mas transformou isso numa colaboração para quem está acostumado em consumir lifestyle. Então, o cara às vezes não consome Sprite, mas pelo lifestyle que foi criado, uma roupa casual, uma roupa streetwear, o cara acaba usando porque remete a alguma coisa para ele. E, Luiz, qual foi assim, o grande marco que deu essa virada de chave no licenciamento no Brasil? Pode ser até o esportivo mesmo. Quando que foi aquela coisa assim, opa, peraí, a coisa está começando a ficar realmente profissional, a gente está chegando num ponto que o mercado está virando mercado de verdade. Sim. Né? Qual foi o grande case, qual foi a grande virada de chave? Década de 80 e 90, você começou a ter marcas globais chegando no Brasil. Então, na década de 80 eram mais marcas nacionais, né? Então, você tinha a Turma da Mônica já fazendo licenciamento de caderno e de outros produtos que não eram somente gibis, né? Foram pioneiros, na verdade. Foram pioneiros, um dos pioneiros, exatamente. Todo mundo teve alguma coisa da Turma da Mônica na vida. Exato. Seja um shampoo, seja uma camiseta. O shampoo do Cebolinha agora, não sei se vocês viram isso, é um perfume, perfume tá também, bombando, né? com a Jequiti. Exato. Então, cada vez mais essa conexão mais próxima ali, né? Então, mas eu acho que muito começou com a própria Turma da Mônica ali, uma marca nacional, e a partir da década de 90 começaram a vir algumas marcas mais globais, né? Então, inicialmente a Disney ela era representada por uma agência, e aí depois a Disney veio com escritório para cá, mas lá na década de 90, meados ali de 90, a Disney era representada por uma agência, e aí começaram a vir outras, a Warner, a própria Mattel, elas começaram a desembarcar aqui no Brasil, às vezes de uma forma não direta, então respondia diretamente para o escritório deles ali, mas depois eles começaram a regionalizar de fato, né? Então acho que Turma da Mônica e Disney começaram a dar uma profissionalização e um entendimento maior para o público brasileiro em consumir licenciamento. No futebol, assim, eu não me recordo quando foi um dos primeiros produtos licenciados, tá? Mas, curiosamente, um dos primeiros licenciamentos com um atleta foi com a Lacta e o Diamante Negro, que era o apelido de um jogador do São Paulo, se eu não me engano. Leônidas. Então, foi criado o chocolate Diamante Negro, pensando nele. Então, foi era o apelido dele, né? Nossa, isso aí eu não sabia. Era o apelido dele. Era o apelido dele. E aí criaram, até hoje tem Diamante Negro, não sei se de fato ele ainda tem direito, a família, a receber algum valor de royalty, talvez não, mas lá atrás ele foi criado justamente para isso, né? E na década de 90, o Corinthians acho que teve o primeiro patrocinador, que foi a Calunga. Eu não sei se ela foi o pioneiro, mas também ele trouxe essa profissionalização de como eu posso expor a minha marca no momento que a televisão, rádio, jornais, eles estão olhando para mim. O Flamengo com a Petrobras também. Com a Petrobras, bem icônico. Porque são os que a gente mais lembra, assim, né? E teve aquela época também que a Coca-Cola estampava em quase todos os times. Exato. Veio uma onda, né? Foi ali no final da década de 80, início exato. da década de 90. Exato. Aquele patrocínio da Lubrax. Da Lubrax. Flamengo. Exato. Todo mundo lembra disso. Todo mundo lembra. E assim, o que você acha que
mudou, né, ao longo desse tempo, e até em termos de valorização do produto, né? A gente entende, por exemplo, eu lembro que na década de 90, pô, eu era criança, era muito difícil comprar uma camisa oficial. Você tinha que ir em uma determinada loja que vendia. Tanto é que tem muitas camisas da época que foram utilizadas por jogadores em partidas, porque você não tinha como comprar qualquer camisa. Então, eu lembro que eu tinha uma camisa do Dida, eu até arrepio, que o Dida usou num jogo, e não tinha camisa de goleiro pra vender na época. Ou seja, a camisa na época o Dida usou em algum jogo. Sim. Ou ele ou o goleiro reserva. Sim. Eu prefiro acreditar que era o Dida. Eu prefiro achar que era o Dida. Continua acreditando. Essa história é ótima. Eu prefiro que seja o Dida. E assim, o acesso ficou mais fácil. Muito por causa do licenciamento, você acredita que sim? Ou outros fatores têm mais peso? O que você enxerga no mercado em relação a isso? O fornecimento de material esportivo ele não entra dentro do escopo do licenciamento, porque ele é um patrocínio. Então, a Nike, a Adidas, a Puma, eles patrocinam esses clubes que lhes dão direito a fornecer e vender os produtos oficiais, que a gente chama de material esportivo. Tá? Eu acho que a facilidade hoje de encontrar uma camisa oficial é porque hoje o mercado está muito abastecido de empresas dedicadas ao consumo do esporte. É uma tendência que vem crescendo muito. Então, antes, o esporte não era uma marca prioritária dentre as grandes empresas licenciadoras. Agora já passa a ser, né? Então, mas eu acho que não tem relação, é mais a pressão também dos clubes em poder ter produtos de material esportivo em diversos canais de venda. Não só estampa a marca Nike aqui com Corinthians, era isso. Cada vez mais você tem essa conexão. Só que ainda ela é limitada, porque ela tem uma distribuição muito restrita, muito voltada ao canal esportivo, e aí que vem produtos licenciados para complementar o material esportivo, no caso de clubes de futebol. Né? Então, a Centauro hoje ela vende o produto do Barcelona Nike, shorts, camiseta, boné, bola, etc e tal, mas ela também tem uma linha licenciada que ela mesma licencia diretamente com o Barcelona, que ela faz produto em algodão, ela faz um produto em poliéster mais para o casual, nem tanto para o esportivo. Então ela consegue pegar o lifestyle do futebol levando para uma loja de material esportivo, basicamente, né? A gente agora estava em Portugal, lá na praia, fui na Primark fazer nossas compras, né? Ótimo. E aí meu primo gosta muito de NBA. Cara, a Primark ela tinha uma infinidade de produtos licenciados da NBA lá. Eu falei, cara, não precisa ir pra lugar nenhum. Eu comprei ali e eu achei muito legal. Que tipo, tinha na NBA, eles tinham licenciado uma camisa da cervejaria Guinness. Um casaco da Guinness que eu comprei. Sim. Cara, e assim, eu nunca tinha parado pra pensar, foi um estalo. A própria Primark, ela tinha ali pelo menos umas 10, 15 marcas na loja, marcas grandes, em que tinham produto exclusivo, que era só uma linha para eles, né? Para a própria Primark, né? Pô, achei muito legal isso. Né? Isso é uma tendência aqui que já acho que puxou muito também para que o licenciamento ficasse mais visível e profissional, que a gente chama de DTRs, que é os Direct to Retail. Então, um licenciamento diretamente com a Primark, diretamente com a C&A, com a Renner, com a Riachuelo, com a Reserva. Elas têm Marvel também na Renner, né? Também, sim. Que é muito... Hoje, sei lá, contando assim facilmente, uma Riachuelo, uma C&A, devem ter mais de 50, 70 marcas ali dentro, espalhadas pela loja toda, dependendo para público kids, infantil, infantil feminino, infantil masculino, por aí vai, né? Então eles fazem muito isso. Então hoje posso te dizer que os clubes europeus já estão ocupando as gôndolas desses magazines, né, como a gente chama, né, e a própria NFL, que era um espaço muito tomado por marcas de entretenimento, por marcas de bandas de rock, por exemplo, que são ainda muito fortes, mas o futebol já está ocupando esse espaço no lifestyle. Antes você encontrava muito produto em canal esportivo, né? Então a Centauro é muito poderosa em vender a camisa oficial de jogo e ela tem a linha licenciada dela também. Mas agora outros públicos e outros canais de venda estão tendo a oportunidade de consumir o futebol fora do canal esportivo, que é bastante relevante. E a força dos clubes europeus aqui no Brasil, escutei outro dia que tem uma porcentagem 3 vezes maior de crianças que falam que torcem para clubes europeus antes de falar que torcem para um clube brasileiro. Caramba! Muito por causa de
não tanto televisão, porque essa geração mais nova não assiste televisão, mas por causa de videogame. E aí, o que acontece? Que aí entra também na parte de licenciamento. O FIFA, ele não consegue licenciar como na Europa com os jogadores aqui no Brasil. Tem um problema disso. Aqui ele licencia, ele pega a licença do clube, ele pode usar a marca do clube, o uniforme do clube, mas ele tem que licenciar individualmente com cada jogador a imagem do cara. E lá não. Lá ele licenciou com o Real Madrid, ele já tem dentro do contrato com o Real Madrid a licença de usar todos os jogadores. E o Real Madrid que lide com o pagamento de imagem para cada jogador. Aqui no Brasil, não. Ele tem que licenciar com cada um. E aí, pô, vamos lá. Se a gente tá falando aí de 20 clubes de Série A, a gente tá falando aí de 500, 600, 700 jogadores. Como é que você vai licenciar no período de um ano pro outro com esse tanto de jogador? E aí, se um não quiser, atrapalha a negociação de todos os outros. É um negócio assim que os clubes estão perdendo o mercado para as gerações mais novas por conta de uma situação que poderia ser facilitada, poderia ser alterada se todo mundo quisesse trabalhar junto. Então, eu acho que tem um problema aí que eu vejo, assim, você pode reparar, você vai no shopping, você vê muito menino com camisa do Barcelona, do Manchester City, do Liverpool, do Real Madrid, porque ele se identifica. Qual que é o objetivo de jogar videogame? Você poder usar o jogador que você... Sim, meu sonho é jogar com o time oficial do Flamengo no FIFA. Exato. Esse é o meu sonho de vida. Aí você não pode. Qual que é a sua segunda opção? Pô, vou lá no Real Madrid. Pronto, você joga com o Real Madrid sua vida inteira, você vai ficar... Pô, tá passando o jogo do Flamengo e do Real Madrid. Pô, você do Real Madrid. Sim. Olha como que até nisso influencia, né? O poder por trás do licenciamento, ele é muito forte. Então, acho que... Depois, eu não sei se vocês trabalham com essa parte de licenciamento também, mas se trabalhar, você podia dar uma luz aí pra gente também, se existe algum horizonte, né? Alguma coisa assim, pô, existe uma conversa para poder alterar isso nos próximos anos, ou não, isso tá engessado realmente, a não ser que se forme realmente uma liga forte que vai trabalhar isso de cima para baixo, porque o jogador não vai ter muita escolha, o clube também não, o clube vai ter que, vai ser assim, vocês vão receber, já tá dentro do contrato. Até complementando o Thiago, o custo de você licenciar no Brasil, o custo que eu digo não só financeiro, o custo de tempo, de trabalho, de burocracia, é muito diferente versus o mundo, versus Estados Unidos, versus Europa. Aqui a gente tem quais são as características que tem no Brasil que dificultam ou beneficiam o mercado de licenciamento versus outros lugares. Legal. Já que falando que ele está falando aqui, que o FIFA é uma esfera totalmente louca. Claro, né? claro. O que diferencia hoje um clube europeu de um nacional no direito de imagem de jogador é o senso coletivo. Então, o Real Madrid ele paga os direitos de imagem do jogador dentro do contrato vinculado. No Brasil, geralmente, é um contrato à parte. Então, ele ganha por ser jogador, por jogar, mas ele tem o direito de imagem não vinculado ao clube. Agora, existe um movimento de um direito coletivo, né, que vai depender de cada clube e sua regra. Então, os clubes europeus, em média, 5 jogadores do mesmo time já formam o uso coletivo. Aqui ainda... Geralmente a gente tem que usar o time todo, por exemplo. O Palmeiras ganhou um campeonato X. Fazem o copo do jogo com os atletas, mas aí com todos. Alguns jogadores já vêm vinculados ao direito de uso de imagem. Então o cara fala, bom, seu salário é um pouco mais alto, então o direito de imagem de eu fazer o produto teu, ele pode ser viável, né? Então aí pode fazer o copo desse jogador, por exemplo. Né? O Gabigol no Cruzeiro e no Flamengo também, ele tem uma marca dele, né? Isso. E aí, hoje, os licenciados do Cruzeiro trabalham a marca do Gabigol e aí tem um pagamento de royalties diretamente para a empresa do Gabigol. Exato. Vai direto para a empresa do Gabigol. Tem a parte do Cruzeiro e a parte da empresa do Gabigol. Eu não sei como que funciona, mas provavelmente divide esse royalty entre os dois, alguma coisa assim. Porque é um cara que tem uma marca forte. Ele vende sozinho, né? É um cara que tem essa capacidade. Não é qualquer jogador que tem esse alcance, principalmente com criança, público infantil. Então, acho que... é o Lil Gabi, né? Mas ele tem uma força muito forte, assim, com o público infantil. Ele conseguiu, um dos poucos atletas aqui de futebol que conseguiram plugar produto licenciado, entendeu como funciona o licenciamento. Porque o licenciamento, ele é um valor muito pequeno comparado com um direito de patrocínio, até um post desses caras aí custa muito mais caro. Então, se o cara não entender que é uma extensão de marca,
que ele vai estar se aproximando de mais fãs que vão consumir mais a marca dele, seja indo ao jogo, seja consumindo a camisa do time que ele está jogando, seja de um produto que remeta a ele. Se o cara entende isso, o programa de licenciamento é bem forte, e foi o que o Gabigol fez, na minha opinião. Nunca tive nenhum negócio com o Gabigol diretamente, mas o mercado respondeu muito bem. Sim. Pode falar. Não, e até respondendo a tua pergunta sobre a diferença, né, do licenciamento aqui no Brasil e nos Estados Unidos, basicamente ele tem as mesmas premissas. Tá. Então, para você ser um licenciado, você tem que atender algumas exigências dessas marcas, tá? Então, basicamente, a gente sempre vai analisar essa empresa para entender o tamanho dela e se ela tem realmente a possibilidade de fazer um licenciamento com um Corinthians ou com um Real Madrid, ou se começa com um clube menor ou mais regional. E aí a gente vai analisar distribuição desse cara, preço, principais canais de venda. A gente vai olhar para ele como um todo para ver qual que é a força dele, tá? E é aplicado sempre um percentual de royalties na venda de um produto licenciado. Tá? Então, a venda do produto para o lojista, que a gente chama de sell-in, geralmente é o preço que é apurado o royalty. E aí o royalty vai depender muito de cada categoria. Categorias de confecção, alimento, brinquedo, eles têm uma padronização, em média, de X% de royalty para cada categoria. O que muda dos Estados Unidos para cá, por exemplo? Às vezes o percentual de royalty ele é maior lá e aqui ele é menor. A gente não absorve tanto um royalty muito alto quanto eles estão acostumados por questões de impostos aqui, de margem de custo, exato. Então, ainda o nosso royalty ele é um pouco menor comparado com a média global. E aí algumas marcas entendem isso, outras marcas não, mas a gente sempre que busca uma marca internacional, como um Real Madrid, um Barcelona, uma NFL, a gente mostra primeiro como que o mercado funciona e como que se aplica o royalty para cada categoria. Dito isso também, a gente pede sempre para eles uma projeção de vendas para essas indústrias. Então a Havaianas quer fazer uma colaboração com Corinthians, tá? Me passa uma quantidade que você espera vender, qual que é o preço ali do produto, por quanto tempo você pretende vender, quantos modelos vão ser. E aí, dessas informações, a gente tira um valor de adiantamento que a gente chama de garantia mínima, que é um valor previsto nas projeções de venda, que o próprio cliente mandou. Um percentual dele ele é aplicado como garantia mínima em contrato. Ou seja, eu vou te dar a minha marca sobre uma projeção de vendas, mas você tem que me garantir pelo menos tantos 1.000 peças vendidas para eu poder te ceder a marca. E você tem 2 anos para atingir esse valor de garantia mínima. Como você me projetou 100 e eu estou te cobrando 50, acho que estamos tranquilo, podemos revisar no meio do ano para ver se está acontecendo alguma coisa ou não, mas basicamente aplica-se um percentual sobre essa projeção de vendas. O prazo contratual, e aí é muito parecido mesmo, né? Existe aprovação de produtos através de um manual de identidade, que é um Style Guide, né? Que aí as licenciadas precisam seguir algumas regras de aplicação de logo, escudo, e aí todo o processo de aprovação ele passa por uma série de detalhes, né? Se o produto está aplicado a logo corretamente, se as cores utilizadas naquele produto condizem com os pantones que estão lá no guide. Então tem todo um processo, e aí produz uma amostra, manda para essa marca, geralmente a marca avalia para ver se a qualidade está ok, se a impressão ficou de acordo com o layout. Depois disso existe a autorização oficial para que você possa produzir de fato e ir para o mercado vender. Mas é muito parecido dos Estados Unidos. E o tempo médio é quanto, mais ou menos, desse processo? Desde a primeira conversa até o produto estar na gôndola? Varia muito de marca a marca, mas eu vou falar entre 1 e 6 meses, mais ou menos. Um processo muito longo, né? Não é muito longo. Depende, né? Às vezes tem um presidente que está saindo do clube, até entrar um novo presidente, se adaptar, entender como que funciona, pode levar um tempo. Né? Tem marcas que só olham para licenciamento, então a gente responde para mentos diretamente para a equipe que cuida do licenciamento de mentos. Então ela só está preocupada com isso. Então muitas vezes ali o tempo de resposta é mais rápido. Às vezes o clube ele está olhando para patrocínio, licenciamento, ações de marketing, dia de jogo. E aí fica difícil a gente conseguir prever um período exato, mas posso colocar de 1 a 6 meses para você ter um contrato assinado
e já podendo trabalhar em aprovação de produtos e é eu isso. vou até contar um caso aqui, não vou citar o nome dos envolvidos, até porque, né? Melhor. Depois dá um problema aí. Mas uma marca, um fornecedor de material esportivo estava negociando com um clube grande aqui no Brasil, um fornecedor nacional. E negociaram por 9 meses, eu acompanhei essa negociação, o Luiz sabe mais ou menos de o que se trata, porque a gente, com a canteira, né, a gente estava envolvido também, e estava tudo certo, produtos produzidos, estava tudo pronto, e aí esse clube virou SAF, foi adquirido, e o dono do clube mandou cancelar todos os contratos. Ou seja, 9 meses de trabalho jogados fora, e prejuízo, né? Prejuízo não, porque acabou se chegando a um acordo e o clube pagou para essa marca tudo que eles gastaram e tudo, e acabou pagando também os sublicenciados junto com essa marca. Então pro clube foi prejuízo, porque eles sim, que... mas assim, né? O cara, a SAF entrou com dinheiro e acabou pagando, mas fez uma opção. Como o Luiz falou, muda o presidente, às vezes o processo se alonga, às vezes pode pode ser cancelado de uma hora para outra. A gente mesmo passou isso com a canteira, com um dos nossos licenciados, a gente tinha um contrato, o contrato foi alterado com a mudança de diretoria e assim, ou muda ou rescinde. Não, já puxando esse gancho, né? Então pode dar errado a troca de presidência, né, dos clubes e tudo mais. O que pode mais dar de errado nesse mercado de licenciamento? Assim, né? O que são os erros mais comuns que talvez você não prevê e aí você não consegue ter o retorno esperado? Aconteceram alguns casos, né, de insucesso, vamos dizer assim, nem só de sucesso vive aí o licenciamento, às vezes a indústria não está 100% preparada para atender essa marca, não entende a dimensão dela, e se ela não for uma gigante, ela pode perder negócio. Então a Carmed foi muito bem com o Fini, porque o cara lançou uma edição, cara, vamos ver, bombou, mas ele teve tempo de recuperar e fazer uma produção em larga escala que não perdeu. Agora, na Copa de 2014, por exemplo, tinha a Cachirola, né? Que é aquela... Sim. Né? Então, um dos jogos pré-Copa estavam fazendo ação de sampling, era um produto licenciado, Cachirola da FIFA, da Copa do Mundo, era um produto tipo a Vuvuzela, da Copa da África do Sul, e aí usaram esse dia desse jogo na Fonte Nova para distribuir Cachirola. E aí não era limitado, quer 2, 3, tá aqui, 4, 5. O Brasil acho que empatou nesse dia. E aí pegaram a Cachirola e tacaram no campo. Aí a FIFA olhou, esse negócio chega no campo, vetado o produto em campo. E aí, por uma situação totalmente sem controle nenhum, o produto virou obsoleto, porque eu só vou no estádio com a Cachirola. Sim, não vai ficar em casa. Né? Mas não tem uma força muito grande. Sentido, né? Então depende muito, cara. Tem diversos fatores, não só políticos, mas dessa empresa não está preparada realmente para poder trabalhar com o próprio licenciamento. E tem esses casos, como eu disse, que acontecem sem a gente prever. Lá atrás, no Corinthians, lá em 2002, eu fiz um licenciamento com uma tatuagem temporária da marca Rena. E aí ela dura em média 15 dias, né? Mais ou menos ali. Cara, só que a tatuagem de Rena, a partir do 6º, 7º dia, ela vai ficando esverdeada. E aí imagina o símbolo do Corinthians verde. E aí também, quem que não se atentou a isso? A indústria, que sabe que esse produto fica verde, ou a marca que não falou, olha, cara, nada no meu produto pode ter verde, né? Porque é uma dos no-goals ali do próprio Corinthians, não usa verde e o Palmeiras não usa preto. Sim. Basicamente é isso, né? Tem essa rivalidade também que a gente tem que lidar, né? A gente fechou como empresa de couro, e couro geralmente é preto, né? O Palmeiras fez para mudar para verde. Couro interno também verde. E foi. O cara deu um trabalho danado, porque não é um couro muito comum, mas ele conseguiu achar. Então, tem algumas coisas que interferem, né? Não só no próprio futebol, mas também numa repercussão de uma marca que está em alta e aí estoura alguma coisa com ela, e aí o licenciado também fica perdido. O que eu faço aqui? A própria Rena, né? Foi um produto que, cara, não dá para usar, né? Então, e foi uma ideia boa.
Foi uma ideia boa. Porque o cara, na hora da emoção, fazer uma tatuagem, fazer a temporária, não precisa Vou ver como é que vai se arrepender depois. Era uma grande empresa, tinha uma boa distribuição, mas por questões técnicas, né, de produção ali, ninguém se atentou que a tatuagem fica verde, né? Não. A gente fez uma vez, a gente foi fazer camisa do Fortaleza. Esse eu posso falar porque não teve nenhum problema. Que você tem pra... Não, eu sou sócio ainda de uma empresa de camisetas. A gente faz camisa licenciada de futebol, de algodão. A gente tem Cruzeiro, Atlético, já tivemos o América, o São Paulo, tivemos a parceria aí com a Volt em material esportivo e fizemos camisas do Criciúma, Santa Cruz, Vitória, Fortaleza, entre outros clubes. E tinha uma etiqueta interna que era para você pendurar, você colocar aquela etiqueta de preço e tal. E ela era branca e ela tinha uma costura preta. E aí a gente mandou a amostra pro Fortaleza. E aí, na mesma hora que chegou, o cara me mandou, chegou aqui e tal, mas já vou te falar, mandou a foto. Troca essa costura aqui. Preto é do Ceará. Não tem como entrar e tal. Não tem nada preto no uniforme. A cor não passa aqui. Assim, eu posso até... Isso passa aqui internamente, mas sabe o que vai acontecer? Vai chegar na loja, se um torcedor pegar, acabou. Sua marca fica queimada para sempre e a gente ainda tem que lidar com as consequências internas e tal. E a outra foi no Santa Cruz. Porque tem uma ordem das cores do Santa Cruz. O vermelho e o preto não podem encontrar. Porque vermelho e preto é esporte. Então, entre vermelho e preto, tem que ter branco. E aí a gente fez uma cobra coral, que ela pula pra fora da camisa. Você lembra? Eu te mostrei. Sim. Ela pula pra fora da camisa. Ela o desenho ficou maravilhoso, as escamas e tal. Só que na hora que você vai estampar, a tinta expande. E aí, fizemos uma amostra, ela ficava assim, ó. Assim, na minha unha aqui, assim, quase encostando, mas assim, um pontinho encostava. Eles olharam a amostra inteira, falaram assim, ó, tá encostando nesses pontos aqui. Marcaram a camisa e devolveram pra gente. Aí a gente teve que reduzir para calcular a expansão da tinta na hora de estampar para não encostar. E isso assim, e eu tenho, o cara de uma das lojas, eles me mandaram um áudio do cara, eles levaram para alguns lojistas para eles conhecerem o produto e tudo. Legal. E foi realmente muito sucesso lá, vendeu muito bem. E um lojista falou assim, essa camisa, se chegar, eu tenho um cliente aqui que eu tenho certeza absoluta que ele vai olhar e vai reclamar, porque ele reclama de tudo. Até do que não tem o que reclamar, ele reclama. Sim. Ou seja, sempre tem um, né? Entendi. E aí a gente teve que reduzir e tal, deu certo, como eu falei, foi sucesso. Mas esses pequenos detalhes que se a gente não se atenta, né, quem está licenciando não se atenta, acaba esbarrando e queimando um produto que podia ser um produto de sucesso. Sim. Né? Essa da tatuagem é uma. Você tá na emoção do jogo. Seu time acabou de ganhar um clássico, acabou de ser campeão. O cara chega assim, vamos fazer uma tatuagem, pode fazer o que você quiser, meu amigo. O cara vai e faz. Aí passando uma semana, a tatuagem tá verde. Tá corpo, aí é complicado, né? Chacota. Imagina se você tatuou no braço, você tava do lado do cara que você trabalha, o cara fala assim, ué. O cara palmeirense. O escudo mudou aí, cara. Que é isso aí? O cara tá ferrado. Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Qual que é a diferença? Você falou de NFL. Explica um pouco como é que foi ter essa marca, trabalhar no Brasil, já que é um esporte que não é tão conhecido, né? Não é tão popular aqui. E aí você fazer uma comparação com ele com o Corinthians. Que assim, você lançar a caneca escrito Coringão aqui, vai vender. A galera já tem consciência de mercado versus NFL. Se você puder abordar um pouco, acho que é legal. A NFL ela tem a missão de ser um dos esportes ou o esporte mais assistido no mundo, tá? Então ela tá fazendo um trabalho de realmente levar o conhecimento da NFL para territórios que têm potencial para consumir, mas que ainda não tem um campo aqui, por exemplo, para você praticar. Então, existe uma limitação do conhecimento do esporte, mas o lifestyle da NFL ele está muito em alta, dessas ligas americanas. Então, hoje a NFL ela fatura 99% dela nos Estados Unidos e 1% é no mundo, mais ou menos, tá? Com tudo. Então, ela não está preocupada com a receita nesse primeiro momento. Ela está preocupada em fazer com que as pessoas conheçam mais sobre o esporte e passem a assistir.
O Brasil consome no lifestyle. Vai consumir no Super Bowl, vai consumir no jogo aqui no Brasil, que aconteceu o ano passado, vai acontecer agora 2025 de novo, no dia 5 de setembro. E, cara, mostra o sucesso de uma marca que poucas pessoas conhecem, mas que o ingresso acabou em 1h30. O México é o segundo maior território para eles ali, depois dos Estados Unidos, acabou em 1h45. O nosso acabou em 1h30. Então foi um sucesso grande, tanto que teve uma repetição e pretende-se ter jogos da NFL aí por muitos anos em diversos territórios. Então, sei lá, os caras antes mandavam 4, 5 jogos fora dos Estados Unidos. Hoje, mais de 10, 12. Vai ter jogo no México, Brasil, Espanha, Inglaterra, Alemanha. Cara, vão começar a trazer o esporte para outros lugares, né? Então, o que a gente percebe hoje, especialmente no licenciamento de marcas, é que as pessoas consomem pelo lifestyle, como eu falei. Então, o Chiefs é o time da moda porque a namorada de um dos principais jogadores, ela é famosa, né? Então, a mulher consome por causa disso. Ah, se ela tem, eu vou usar também. Conheço a regra? Não. Sei como que funciona o esporte? Não. Demora pra caramba, é um derrubando o outro. Mas no final, a menina ou o homem, ele quer ver a final do Super Bowl porque ele vai ter o show da pessoa X, da pessoa Y, né? Então, é muito mais consumido pelo lifestyle. Quando a NFL procurou a gente para trabalhar com eles para o licenciamento, era justamente isso. Cara, eu quero trazer a minha marca para produto, né? Que o cara consuma ele como um lifestyle. Entendi. Né? A gente tem algumas limitações de alguns produtos que não podem ser vinculados com a marca por conta de patrocinadores de fato, mas a gente consegue, hoje a gente tem mais de 15 contratos com a NFL, desde uma colaboração com a própria Prove, que eu mencionei antes, para NFL, que foi uma colaboração totalmente voltada para streetwear, para a geração Z, e aí jaquetona, camiseta, aquelas largonas que estão usando agora, produtos de alto valor agregado, até baralho e até uma corrida. A gente fez uma corrida da NFL no mesmo final de semana do jogo. O jogo foi na sexta, a corrida aconteceu domingo, no Parque Vila Lobos, que levava para uma experience da própria NFL nesse mesmo parque. Foram quase 7.500 corredores, 7.200 ali total, e o cara tinha a possibilidade de escolher qualquer um dos 32 clubes. Entendi. Então, por mais que fosse, como se fosse um product on demand, onde o cara escolhia dos 32 clubes qual que você quer realmente correr, monta o teu kit. Aí vinha um kit com uma sacolinha, com uma camiseta, a medalha e por aí vai. E essa corrida ela ganhou como a melhor corrida de São Paulo de 2024. Legal, cara. Então, e a gente está fazendo uma segunda edição agora também. Legal, né? Demais. Então, a NFL ela quer estar presente em todos os públicos possíveis. Então, o papel de educação nesse primeiro momento agora, de consciência de mercado. Cheguei, isso, prazer, sou a NFL, esse é meu estilo, eu tô olhando pro esporte, mas não deixando o lifestyle para trás. Então, eu faço um sportainment aqui, é um esporte mais entretenimento. Quero trazer conhecimento sobre esporte, mas também a cultura americana de ligas esportivas. Inclusive, a gente também representa a MLS, que é uma liga que vem crescendo bastante, principalmente por esses jogadores que estão em fim de carreira, mas que tem um nome muito grande. É o Messi. O Messi só ele já puxou, trouxe o hype. Atenção, né? Então, na própria Primark tinha uma coleção da MLS, mas o destaque era o Inter Miami, tinha o Red Bull, tinham outros clubes, mas de fato ele puxou bastante e a gente vem tendo muita consulta de empresas também de lifestyle querendo consumir. E aí o cara às vezes a pessoa ela não entende de futebol ou de futebol americano, mas ela quer consumir esse lifestyle americano que está muito presente hoje. O licenciamento de marcas, ele acontece por tendências, ele é muito sazonal. E o esporte é o momento dele agora. Então, de 2024 até pelo menos 2027, a gente vai ver uma procura muito grande de lifestyle esportivo com a moda. Então, cara, diversas empresas, Nike se juntando com empresas de entretenimento, a própria NFL fazendo parcerias com grandes estúdios também de televisão para criar personagens que se conectam com a própria liga, com os próprios clubes. Né? Algumas transmissões de jogos da NBA teve uma interação na ESPN
com personagens também da Marvel, se eu não me engano. Então, tá tendo essa união do esporte com o entretenimento e a gente vem nesse momento crescente muito bom. Então, concluindo, a NFL tá aqui para... Cara, eu quero que cada vez mais pessoas assistam a NFL e conheçam mais sobre o esporte, conectando através de produto, de experiência, que seriam os jogos aqui, e muitas outras coisas novas aí por vir. Legal. Não, legal. Uma dúvida que eu queria falar, que você falou agora, que é o momento do esporte, né, que pode ir até 2027. E aí eu não sei se você estuda essa seara, mas eu vejo esportes individuais que criaram um coletivo, como corrida. Cara, uma febre de corrida, você montando grupos em diversos lugares. Então a gente está vendo que é um momento que não é só os esportes mais coletivos, que já é mainstream, mas a galera ela tem buscado um wellness, um fitness, vincular a vida dela com algum tipo de prática saudável, né? E você tem olhado para esse lado de corrida? As corridas temáticas, né? Que tem... Você acabou de fazer. Você falou que você fez NFL uma, né? Foi uma delas. Recentemente teve uma corrida do Bob Esponja. Eu ia falar essa agora. Tinha até uma para criança também. As crianças correrem. Teve em Belo Horizonte também. As marcas vêm olhando muito para isso. Mulher Maravilha já fez, personagens fizeram, Hello Kitty, enfim, tem diversas propriedades intelectuais fazendo a corrida, pensando nesse bem-estar realmente, e que está se estendendo para outros produtos. Então, muitas empresas hoje fazendo whey protein, barra de proteína, né? Então... Todinho com whey protein, né? Whey protein de todinho agora. Cara, tem muita coisa vindo assim nesse segmento, né? Muita combinação do alimento com o alimento. Então, whey protein com sabor de Havana, aquele café, café Havana, deve ter gosto de alfajora, etc. e tal, algumas coisas assim, eles estão trazendo para esse meio também. Então, é uma tendência que nesse segmento ele vem crescendo muito. Quando a gente vai para marcas esportivas, por exemplo, aí tem algumas restrições. Então a NFL fala, cara, nenhum produto ligado à prática esportiva que melhore a evolução dele, porque eu não quero que os jogadores estejam conectados a esse tipo de lifestyle. Por mais que a gente sabe que é saudável, etc e tal, o jogador tem que seguir com uma dieta e ser rigoroso nisso, e um dos produtos ligados ao wellness, ele não é permitido, vamos dizer assim. Então, tem essa restrição para algumas marcas esportivas, e quando não existe, ele vira uma categoria patrocinável. Então, essas grandes empresas podem patrocinar, sejam dando o alimento, a matéria-prima para os atletas consumirem, ou através de exposição de marca mesmo, e aí o licenciamento perde espaço, porque, cara, eu quero um patrocinador, né? Então, você não pode me trazer um licenciado de fornecimento de material esportivo, ele é o meu patrocinador. Geralmente, você não pode fazer uma cerveja licenciada, porque ela tem o vínculo com a Brahma ou com uma outra marca ali. Então, existem categorias que essas marcas esportivas nos direcionam e falam, olha, você pode licenciar, mas é daqui para baixo. Daqui para cima são patrocinadores, são categorias bloqueadas. Então, com o NFL a gente tem uma dificuldade muito grande em alimento, porque ele pode conflitar. Perdigão ou outros patrocinadores, a Sadia com a própria NBA, ela é uma parceira da NBA e ela faz a caixa de pizza com a logo porque o patrocínio lhe dá direito. Mas no caso da NFL, então, por exemplo, a XP patrocina a NFL aqui no Brasil. Se ela quiser fazer produto XP NFL, aí ela tem que licenciar e aí cai para a destra. Então ela fez uma linha de coletes, uma linha de camiseta, ela fez uma linha XP NFL que vendia exclusivamente no e-commerce dela. Então, quem é cliente XP tem acesso à sua loja, e nessa loja você podia comprar produtos NFL XP. Aí sim, por ser patrocinador, ele entra como produto, aí ele tem que pagar o royalty em cima desse produto também. Uma coisa doida de licenciamento que eu tô pensando aqui agora, cara, em Paris, na França, eles estão com um hambúrguer dos Paulos Hermanos. Dos Paulos Hermanos do Breaking Bad. Cara, eu só parei e entrei no McDonald's pra comer porque tinha lá os Paulos Hermanos. E é um produto licenciado, né? Assim, cara, muito improvável, né? Uma série fazendo um sanduíche no McDonald's em Paris, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. E aí eu parei, eu comprei, tava muito bom. Era um McChicken no final do dia, mas... Tinha o nome, né? Tinha o nome. Mas até puxando essa questão de produtos bloqueados porque assim,
Eu te dar um exemplo, acho que foi 2014, que a Brahma lançou várias latas com o escudo dos clubes. Isso. Ali era o quê? Era um licenciamento, porque a Brahma era um dos patrocinadores, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. Né? E aí entra junto com, não sei se entrava junto com a questão dos clubes, eram licenciamentos, e puxando essa pergunta para outra, tá? Para você desmistificar aqui aquele grande negócio que jogador caro se paga com camisa. Qual que é essa questão da cerveja, né? Ali foi um licenciamento, por que não continuaram? Porque, assim, eu lembro na época a gente ia pra jogo, a gente só comprava cerveja do meu time. E eu sei que provavelmente ele tinha um ganho ali naquela venda. E essa questão, por exemplo, quando o Grêmio trouxe o Soares, ele não trouxe como um parceiro, como o Depay foi pro Corinthians. Ele veio pro Grêmio, o Grêmio pagando salários. E aí, não, só de camisa vendida vai pagar. Não, o Cristiano Ronaldo vendeu milhões de camisas, já pagou o salário. A gente sabe que não é bem assim, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, até porque é um mito, né? Uma lenda aí, um conto, um negócio popular, todo mundo fala isso, mas na verdade não é bem assim. Sim. Respondendo sobre Brahma, eu não participei dessa negociação porque foi um patrocínio, mas geralmente ele vem carregado a você poder, no seu produto prioritário, ativar a marca. Então, a Guaraná com a seleção brasileira, você vê lá o selo patrocinadora da seleção brasileira. No caso da Brahma, acredito que tenha sido da mesma forma. É um patrocínio que dá direito de fazer latas de edições limitadas com a marca desses clubes. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta também, ele não seguiu porque era uma edição limitada por uma campanha por um período X. Então a Ambev falou, cara, não posso deixar isso aqui corrente aqui na minha linha, vai por um período tal, durante o período do Campeonato Brasileiro, por exemplo, depois eu tiro e futuramente eu posso voltar. Ela chegou a fazer algumas outras coisas, copo com o escudo lá do clube, com a Brahma, uma cervejeira de alguns clubes ela lançou também, Brahma mais Vasco, Brahma mais Cruzeiro, o que quer que seja. Então, mas eu acho que foi um patrocínio que dá o direito a ele a expor a marca do clube patrocinado no seu produto prioritário. E com relação à venda de camisa, cara, quando eu tava na Nike, eu lembro que o volume de vendas de camisa era muito grande, né? Eu não tive os números, por exemplo, de uma camisa do Ronaldo quando chegou no Corinthians, ou um próprio Soares quando chegou lá no Grêmio, que impulsiona a venda, a gente sabe que impulsiona, né? Então a personalização de uma camisa com o número do próprio Soares, com o nome dele, deve ter saído muito mais do que qualquer outro jogador. Sim. E isso também atrai novos patrocinadores, novos olhos. Então, não diretamente ligado à venda de camisa, mas diretamente ligado às outras propriedades que o clube consegue trazer interessados porque esse jogador chegou, né? Então, eu acho que não é só a camisa que paga a conta, mas outros fatores e outras propriedades que o clube consegue usar porque esse jogador chegou. O Neymar ganhou muitos seguidores, o próprio Santos ganhou muitos seguidores depois que ele chegou, o patrocínio custava X, passou a custar Y. Então, tudo isso também acho que ajuda a pagar a conta. Não sei nesse caso, mas... o do Neymar é porque tá é mais recente, né? Que o que se fala é que o Santos não paga o salário dele, porque ele trouxe tanto patrocínio que os próprios patrocínios pagam o salário dele. E ele ainda tem uma porcentagem em cima do patrocínio que ele trouxe. Sim. E que a conta fecha. Eu não sei, né? A gente não sabe, não tá lá dentro para saber, mas pode ser que faça sentido realmente. Sim. A gente sabe que tem muita coisa que os clubes não falam, porque se falar, a torcida não dá paz. O Soares, inclusive, por exemplo, eu vi que teve uma bola licenciada do Grêmio com Soares. Provavelmente, eu não sei como é que foi essa negociação, como ele é um jogador mais valioso, tá bom, mas produto licenciado eu posso usar a tua marca. Ele acaba cedendo para puxar. Então, vai depender muito, assim, de uma negociação e outra. Mas, no final, eu acredito que grande parte dele se paga, né?
Eu acho que ainda o Grêmio ainda perdeu 2 oportunidades de ouro para lançar produto do Soares. Podia ter chegado na Balas Fine e ter lançado a dentadura fina do Soares. É verdade. E Criançada ia também, gostar. no Halloween, aquela dentadura de vampiro, a dentadura do Dentadura do Soares. Soares. As crianças se fantasiaram de Luiz Soares, começaram a morder os outros. Eu acho que ia ser Fizeram a bom. máscara dele Pois é. também. Tá vendo? Deixa eu acho que eu morder os outros, mas aí... Alô, Grêmio, pode me chamar aí no LinkedIn. Ô, Luiz, essa questão, né, de as diferenças de licenciamento dos Estados Unidos e do Brasil, você respondeu, né, o Tarcísio te perguntou. Isso funciona também para diferentes esportes, por exemplo, NFL, MLS, até a questão dos clubes brasileiros, acaba entrando tudo dentro do mesmo padrão, ou essas marcas de fora, você falou, eu explico para eles como que funciona e tal o mercado, e elas acabam se adaptando, ou elas tentam forçar alguma situação que para elas é comum lá fora e aqui ainda não, nem tanto. Até pelo tipo de público, né? O público americano, ele tende a consumir mais, não só aquele produto de jogo, aquela camisa de jogo, ele tende a consumir produtos licenciados em geral, uma camisa casual, um copo, um boné, que aqui no Brasil ainda é menos, representa uma parcela menor dos produtos que são vendidos nas lojas, nos licenciados. Como que é essa relação? Se você for fazer uma comparação entre um clube nacional e um clube europeu, o que muda é a moeda. Então, geralmente um contrato com Real Madrid, Barcelona em euros, com um clube nacional em moeda local. Os clubes europeus, geralmente, eles fazem contratos por ano. Então, eu posso fazer um contrato de 2 anos, mas o royalty e a garantia mínima tem que ser apurados de forma anual. Já o clube de futebol nacional é um contrato de 24 meses, que ele corre durante os 24 meses. Então, não tem muita diferença entre um e outro que não seja moeda. O nível de exigência dos dois é muito parecido. Todos os produtos, atualmente, eles devem levar selos holográficos, seja de um clube nacional, ou de um clube europeu, ou de uma NFL. Então, na tag, no próprio produto... de Nova York, que isso, só que um selo específico do clube. Aquele é o da New Era, ou de qualquer outra marca, né? Mas isso, exige. E o clube europeu, ele exige um seguro de responsabilidade civil, que é muito comum lá nos Estados Unidos. Se uma criança engasgou com um alimento que era do Barcelona, você tem uma policy para pagar qualquer custo que essa família precise de apoio, etc. e tal. Então, acho que é um dos pontos que se diferencia entre um e outro pela cultura. Mas, de fato, assim, é muito, muito parecido mesmo. Bastante. E, aproveitando esse gancho das diferenças, né? O que a gente vê, né, geralmente uma marca que procura um clube, ela vai procurar o rival também. Sim. Justamente para posicionamento ali, para evitar que o torcedor daquele outro time não evite comprar dela. Sim. Isso é comum, mas também a diferença de uma empresa que quer licenciar com o Corinthians, ou com o Flamengo, ou com o São Paulo, com o Cruzeiro, o Fluminense, o Vasco, ela quer licenciar com esse clube, mas ela quer licenciar também com clubes que não são tão representativos no cenário nacional, clubes que têm menos torcida, menos representatividade, né? Qual que é o grande diferencial, além da garantia mínima do royalty? É mais fácil negociar com esses clubes menores, que têm menos torcida, do que com os clubes maiores? Qual o caminho das pedras para é maleável o valor, por exemplo, o Corinthians quer X mil reais de garantia mínima. É mais fácil, é fácil negociar isso? Fala assim, não, eu consigo chegar em tanto. E com um clube que não tem tanta representatividade, eu quero tanto, mas eu quero pagar tanto. Sim. Qual que é a grande diferença de negociação aí? Qual que é o poder desses clubes? Eu acho que primeiro, um clube sozinho, dificilmente ele vai contar uma história, porque o varejo precisa de clubes concorrentes juntos e os clubes sabem disso. Então, muitas vezes a gente bate no Corinthians e fala, cara, tem essa empresa aqui de caneca que quer fazer o licenciamento. Tá, você tem licenciamento com outros clubes? Que clubes são? Porque muitas vezes um grande varejista vai comprar só do Corinthians, talvez porque possa estar no momento melhor do que o Palmeiras ou o São Paulo e vender mais ou menos, ou o Palmeiras agora está bem, mas e os outros torcedores, né? Então, tem muito problema
com isso. Então, o senso do coletivo, ele é importante. Tá. Não precisa licenciar todos de uma vez, se você não está preparado, mas pelo menos os principais de uma determinada região, a gente julga que seja importante. E aí, falando da questão da dificuldade de um e de outro, vai depender muito do perfil do cara que está do outro lado, como ele entende ou se não entende o licenciamento, de que forma ele quer que o licenciamento performe lá. E o que vai mudar é a projeção, basicamente, porque o nível de apresentação de proposta ele é praticamente o mesmo. Só que para o Guarani, a projeção é uma, porque a torcida está dentro de Campinas, por exemplo, e para o Corinthians é outra, porque ele pega São Paulo, pega Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Ele é como se fosse uma marca nacional. E também tem o perfil do varejista. Então, a gente sabe que no Rio de Janeiro, muito dono de supermercado, ele é português. E ele é vascaíno, muitas vezes. Então, cara, para agradar, tem que ter os dois. Tudo bem que o Vasco é grande, dá para complementar junto com o Flamengo. Eles estão muito perto. São clubes nacionais. Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. São clubes que, em teoria, têm uma dimensão de expansão de território maior do que os outros, né? Mas todos eles têm a sua força dentro do teu estado. Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, Bahia, Vitória e por aí vai. Né? Então eu acho que essas duas... É uma facilidade grande de você negociar com esses caras desde que você entenda como que funciona o processo de licensing. Muitas vezes as pessoas chegam sem realmente saber e fazem uma conta besta. Pô, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, 10% é 4 milhões, a camiseta R$10, tô rico. Não é assim. Né? Então você tem que ter um certo direcionamento para falar, cara, não é muito bem assim, tá? Você vai conseguir vender para 10 milhões ali de flamenguista onde? Ah, não, eu tenho a minha lojinha aqui online que eu vou vender. Cara, não vai conseguir chegar nesse alcance muito grande, né? Mas eu acho que tem uma diferença muito pequena na questão do tamanho da projeção de venda que é para determinado clube ou outro. Mas no final, a negociação ela é praticamente a mesma, né? E como eu estava falando, né? O próprio varejista. Lá atrás eu fiz uma edição limitada da BIC para isqueiros. E aí eram os isqueiros grandes, basicamente para concorrer com o isqueiro pirata, que vende bastante em bar, padaria, boteco. Ah, da BIC mesmo, piratas? E outros isqueiros piratas que não têm certificação em metro, etc e tal. E também concorrer com fósforo. E esse sleeve vinha com 5 isqueiros. O cara vende o sleeve direto, o cara vai lá, qual isqueiro você quer? De que cor? Esse aqui. São 5 clubes. São 5 espaços. No caso daqui de São Paulo, 4 clubes grandes, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Vamos colocar 2 de quem? Vai dar confusão. O Corinthians vai ficar chateado se for o Palmeiras, o São Paulo é a mesma coisa. Pô, vamos tentar ser igualitários. Quem é o quinto? Portuguesa. Que aí os donos de padaria são portugueses em São Paulo e ajuda o cara a falar, pô, legal, tenho da Portuguesa, eu vou comprar. E lá atrás, cara, o Corinthians fez na década de 90, com a própria Nestlé, um requeijão do Corinthians. Os donos de padaria não compravam mais o requeijão porque não tinha da Portuguesa e dos outros clubes. Olha isso. Parmalat, quando entrou também no Palmeiras, uma primeira rejeição de padaria de comprar produto Parmalat. E a Associação das Padarias de São Paulo, acho que eles são muito fortes, ligados à própria Portuguesa. Então isso acabou também. Então, às vezes é uma estratégia de um clube mais regional, que é a Portuguesa, mas sem ela não teria tido sucesso. Genial isso, assim. Bem legal. Essa seria até parte da minha próxima pergunta aqui, que era justamente você fala um pouco de cases curiosos, cases assim que parecia impossível de dar certo e deu super certo, ou sacadas assim, o negócio que você falou, tipo essa da Portuguesa. Essa foi sensacional, né? Contar um pouco mais desses casos assim curiosos, até de jogadores também. Até aproveitando, tem uma história que o Ronaldo, quando estava no Corinthians, o Corinthians lançou a camisa do Centenário e marcaram a sessão de fotos no horário que o Ronaldo não tinha concordado. Porque era muito cedo. E os treinos eram à tarde.
E aí deu o horário, tava todo mundo lá e o Ronaldo não tava. E aí eu não lembro o nome do assessor dele, que cuidava das coisas dele quando ele tava no Corinthians, ele que tava contando esse caso até no podcast. Que ele saiu do CT, o Ronaldo morava relativamente perto, eu acho. Foi lá, chamou o Ronaldo não vou, foi, acabou sendo convencido, e a foto tá todo mundo rindo e o Ronaldo tá com a cara fechadona. Ele foi. É melhor não ter... Mas saiu com uma cara assim, sério, tipo... É melhor não ter ido. Existe muito isso, ao dia do jogador, ele vai direcionar se vai ser algo positivo ou não. Quando eu estava fazendo um trabalho há muito tempo para a própria Panini, que também tem que pegar o direito de jogador a jogador, porque é uma figurinha exclusiva de cada um deles. Imagina a Panini que tem Série A e Série B, então são 40 clubes, vezes X jogadores, tanto de... 1000 e tantos jogadores. Exato. Então, teve um dia que um dos atletas estava de boné, treinou lá de boné, etc e tal. Na hora acabou o jogo, cara, bater foto aqui, porque é pra Panini, já tá combinado. Puta, hoje não, porque eu não tomei banho, tô com o cabelo todo bagunçado. Não, cara, toma lá rapidinho, te espera aqui enquanto vai tirando com os outros. Não, hoje não, porque eu tô com o cabelo ruim, não vai dar. Pô, tira o boné, cara. Não, se não for puder colocar de boné, eu não vou tirar foto. Cara, tem foto de patrocinador, na época não tinha essas tecnologias tanto, faz muito tempo atrás. Ele falou, não vou tirar, convenceu meia dúzia de jogador. Também não vou. E ainda aí, contaminou o coletivo. E aí teve que jogar para uma próxima oportunidade. Então, tem que pegar o jogador num bom dia também. E, enfim, que é algo que para eles é, pô, já treinei, agora tem que bater foto. Se não for do meu jeito, tchau. O Ronaldo acabou indo, mas tem gente que ainda consegue juntar um grupinho ali e falar, não, vamos se unir aqui, porque, cara, só eu não vou levar a culpa. E aí acaba acontecendo. Tem outros casos também legais, cara. A própria Nestlé fez o Nescau com a lata colecionável, tinha do Cruzeiro, tinha do próprio Atlético, e aí a Nestlé, o logo dela é azul, e aí o Atlético falou, reprovado o produto, mas como assim, cara? Apliquei o galo bonitinho, o escudo, não, tá Nestlé azul aqui, aí tiveram que mudar para branco, mudar para preto. Caramba. Não lembro exatamente para que cor foi Nestlé, mas a cor prioritária dos caras é azul, então até uma Nestlé teve que se curvar a aplicar logo, porque o azul não entra aqui e o preto não vai entrar lá no Cruzeiro também, ou preto e branco, por aí vai, né? Então tem alguns casos muito, muito curiosos, né? Eu acho que um outro caso duvidoso, assim, que foi uma percepção muito minha, mas não é se realmente o mercado reagiu dessa forma, foram baralhos. A Copag fez baralho do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, e geralmente você joga baralho com amigos, né? E aí não vai agradar a todos um clube só. Ah, joga com qual baralho? Pô, sou corintiano, você é Cruzeiro, você é Flamengo. Como é que a gente joga? Então, também, né, o próprio caso da própria tatuagem temporária foi um caso que, pô, legal pra caramba, o cara vai poder fazer, mas no final, tecnicamente, o produto ficava verde e acabou não dando certo. Mas tiveram muitos outros casos de sucesso também, né? Então, própria Havaianas ali com chinelos ali dos clubes é algo absurdo. Antes os chinelos eram estampados com a marca do pé, que é do mesmo grupo da Havaianas. Uma pessoa chegou lá na Havaianas e falou, não, agora é Havaianas, cara, tem tudo a ver com clube de futebol, paixão, como é paixão pela Havaianas. Mudou isso, elevou o número de chinelos que eram vendidos antes com a marca do pé, mesmo com a força de uma Havaianas. Agora a Havaianas, quando colocou a mão, volumes absurdos, produto no Brasil todo. A própria Grendene fez uma linha com a Raider e PSG, né, porque estava Messi, Mbappé, Neymar, e pelo uso coletivo permitido nesses clubes, a gente conseguiu fazer o chinelo do Neymar, o chinelo do Mbappé, o chinelo do Messi, o chinelo do Marquinhos, o chinelo de mais um outro jogador. Então o que o PSG nesse caso falou? Pode, desde que tenham 5 jogadores. Pode ser o chinelo de 1 por 1? Pode, mas desde que tenham os 5 jogadores. Tem bolas hoje licenciadas com os clubes europeus que vão com a assinatura dos principais jogadores. Então o moleque, quando compra a bola, fala, o Messi assinou essa bola, por aí vai. No senso coletivo também. Não pode ser só a assinatura do Messi, tem que ser a assinatura do Messi de mais 4 jogadores. Geralmente isso funciona com os clubes europeus. Ligas, MLS, NFL, você não tem direito ao uso do jogador, você tem direito ao uso dos times da liga, com sentimento de coletivo também. Então 3, 4 ou 5
times da NFL, não só pegar o Chiefs, que tá bem, ou o Packers, que veio para cá para o Brasil. Não, você tem que fazer, pelo menos, contar uma história sobre a liga. NBA é a mesma coisa, e essa liga tem a associação dos jogadores. Então, se você quiser chegar nesses jogadores para fazer uma campanha, um produto licenciado de um jogador específico, você tem que ir nessa liga buscar o direito desses atletas. Legal. Perfeito. Agora uma dúvida. O cara que está assistindo esse podcast, gostou, quer trabalhar com licenciamento, é um mercado com a barreira de entrada alta ou não? Porque tem que dar garantia, você tem que ter uma expertise de produção de peça, do que seja. Sim. O cara que quer trabalhar com esse mercado, gosta, o que você pode falar para ele? Enfim. Cara, lá na Destra a gente sempre tenta falar com todos os leads que chegam, seja uma ME, seja uma empresa gigante, seja uma empresa média. A gente tenta entender qual que é a necessidade dele e aonde ele consegue entrar hoje. Hoje você tem um pool de marcas muito grande e tem muita gente interessada em fazer parceria com algumas dessas marcas. A pandemia ajudou muito o licenciamento. Num primeiro momento, fechou varejo, o licenciado não conseguia vender produto, foi um terror. Sim. Mas depois as empresas falaram, cara, como eu que consegui sobreviver, como que eu consigo me diferenciar de uma empresa concorrente? O licenciamento, ele é uma forma mais barata de se entrar. Você que não tem produto conhecido, você quer estampar sua marca nela, você vai ter o seu produto conhecido de uma forma mais rápida. Então, a gente sempre faz uma análise ali, qualquer lead que chega, eu já tenho uma ferramenta que eu entendo qual que é o score dela. Cara, esse cara tem um score bom para ser um bom parceiro? Não, esse cara tem que pagar à vista porque ele tem um score baixo. Então, a gente já faz algumas devidas análises, vê o tamanho dessa empresa, faz uma análise minuciosa para entender o canal de vendas que ele atua, se compete com algum licenciado que já existe ou se complementa a linha de que esses caras têm. Necessariamente ele tem que ter canal de venda? Ou ele necessariamente ele tem que ter canal de venda. Por mais que ele tenha um único canal de vendas, ele precisa. O clube fala assim, olha, eu te dou a minha marca e você tem a obrigação de distribuir o produto nos canais de venda que você atua hoje. Pode acontecer de uma empresa muito pequena e de uma marca muito pequena querem se alinhar, falar, cara, eu vou fazer um e-commerce só para vender produto da tua marca aqui. Acontece, mas as grandes marcas, especialmente clube de futebol, Disney, Mattel e outras marcas aí, elas sempre exigem um nível de comprometimento, especialmente em desenvolvimento de produto e distribuição. Esses dois pontos são muito importantes para que a marca avalie a condição desse licenciado, se ele está capaz de trabalhar com a marca desse clube ou dessa propriedade intelectual. É legal isso, eu não sabia. Tem algumas barreiras, obviamente, né? Porque às vezes o sonhador chega, vou fazer com o Flamengo caneca, mas já tem uma outra empresa fazendo. E essa empresa é uma empresa grande. E às vezes ele não vai conseguir entrar por causa disso, mas a gente sempre tenta direcionar. Cara, eu acho que a marca X não é boa agora. Por que você não tenta fazer essa aqui? Então a gente sempre tenta direcionar e educar o cara para falar para ele, você está preparado ou você não está para essa marca, mas para essa marca você está. Então a gente sempre tenta ouvir todos eles e fazer com que os negócios aconteçam. Porque, pegando meu exemplo de Flamengo, né, aquelas lojas do Flamengo que são um sucesso, né? Sucesso. Aquilo ali Case imprimir dinheiro, a meu ver. Aquele cara que faz a canequinha lá e bota logo do Flamengo, eu achei que não precisava ter canal de venda porque ele vai fornecer para a loja do Flamengo. Mas ele tem que ter uma estrutura também de entrega. O clube ele não garante a compra de todos os produtos licenciados, né? Imagina, quando a gente tem centenas ali de contrato, não dá para colocar todo mundo lá dentro. Então, eles falam, ok, a minha loja pode ou não comprar, não tem essa obrigatoriedade da loja do Flamengo comprar produto licenciado, mas você precisa me falar onde você pretende vender o seu produto fora daqui. Entendi. Pode ser que tenham produtos, hoje o Barcelona, na loja dele, nas lojas lá na Espanha, ele tem uma linha exclusiva. Ele mesmo distribui, entre aspas, na própria loja dele. Não é bem um licenciado, é um outro formato. Então você vai na loja, é uma linha exclusiva. Pode até acontecer na loja do Flamengo falar, essa caneca aqui faz ela toda vermelha com o logo atrás. Vender exclusivamente na minha loja. Aí o cara faz um lote para poder vender lá. Mas de fato a exigência do cara distribuir fora da loja do clube, ela
ela é necessária. Por exemplo, o Barcelona não tem loja aqui ainda. Vende aonde? Então tem que ter um cara que venda um chinelo no canal calçadista, pelo menos. Uma bola numa loja de brinquedo. Sim. Né? Então, uma camiseta numa loja de material esportivo, por exemplo. Sim, então, perfeito. Essa questão de distribuição eu conheço um pouquinho, porque, né? Sim. Estive lá. Já passei por poucas e boas aí. Inclusive, é um problema para empresas menores, justamente essa questão da entrada nas lojas. Porque, né, eu cansei de conversar com o Luiz sobre isso aí, nesse período aí que a gente tem a parceria, a gente, né, trabalha com a Destra aí já tem um tempo. E porque nem todo produto licenciado ele é uma venda passiva, que é o quê? É o torcedor chegar na loja e ele já sabe o que ele quer. 90% dos torcedores vão na loja e eles vão comprar uma camisa de jogo. Ou um material da Adidas, da Nike, da Puma, e da Reebok, etc. Uma caneca, um copo, uma camisa de algodão, um boné, são produtos que tem que ter uma venda ativa. Ou o vendedor mostra para esse torcedor que aquele produto está disponível e é uma opção, ou então o cara não vai conhecer. E aí você tem o outro lado, que é o quê? Os canais do clube promoverem esse produto, seja na rede social, seja com o atleta usando o produto, seja o treinador na coletiva tomando água na caneca, no copo, usando o boné, porque você tem que despertar no torcedor, tem que despertar no cliente a vontade de ter aquele produto. E muitas vezes, né, por exemplo, Dia dos Pais, é onde sai mais esse tipo de produto licenciado, porque não é todo mundo que vai pagar R$400 uma camisa de presente do Dia dos Pais. Né? Não que o pai não mereça. Mas, né, o valor é um valor alto para a população geral do Brasil. Então você tem opções, né? E isso é uma briga que alguns licenciados têm. Eu sei porque a gente trabalha com isso aí, né? Tivemos já experiência com isso. E eu acho que essa é uma dificuldade, porque o que você falou, se o licenciado não tem um canal que ele consiga faturar o suficiente para rodar a empresa dele, até ele entrar nas lojas e ter um faturamento das lojas que não seja só um complemento, que comece a virar a chave, pelo menos no meio a meio ali, ele no médio prazo ele morre. Ele não consegue se sustentar. E aí esse trabalho que a Destra faz de direcionar, de entender a realidade, e falar, cara, você hoje tem que trabalhar com nesse nicho, nesse público, com esse porte de clube, é essencial, justamente para ninguém entrar e depois falar assim, pô, mas ninguém me avisou. Exato. Sabe aquela história da água tá quentinha, pode pular? Exato. Não, o termostato tá ali, você vai ver o termômetro e você vai ver a temperatura da água antes de pular. Eu acho que esse é o trabalho principal da Destra e é o que vai trazer licenciados de qualidade para os clubes, para as empresas e também vice-versa, né? Vai levar negócio e vai fazer com que essas empresas prosperem. Acho que basicamente, né? Exato. E isso é muito importante porque a gente não quer só fechar negócio, a gente quer que esse negócio se perpetue por diversos anos, porque a gente sabe que se um deu errado, o próximo vai falar por que o dele deu, e aí pra gente tentar realmente educar cada licenciado que entra lá e colocar para ele, cara, nossa sugestão é essa aqui. O que você acha? Que chega muita gente, como eu falo, sonhador, não, vou vender 10 mil, 100 mil peças mês, o cara não tem capacidade de vender 1000 muitas vezes. Tá, mas quantos canais de venda você tem? Tenho 10. Cara, você tem certeza que o seu representante vai conseguir vender 1000 camisetas? Ah, não, eu nem produzo isso hoje. Falei, então, cara, vamos, né, sentar aqui, eu acho que não é essa marca que tem que começar agora, tem que começar por essa, e o cara vai aos poucos entendendo como funciona o licenciamento. Muitas marcas, elas recebem a indústria, me traz aí a proposta, se a proposta for de acordo, vamos embora. A gente faz alguns questionamentos. Tá, mas dá para chegar aqui, não dá para ser mais, por que é tão pouco, por que é muito? Me explica um pouco mais sobre o seu mercado para eu poder te direcionar aqui como você deve seguir com uma marca ou com uma proposta de licenciamento. Luiz, hoje você falou, então hoje tem a NFL, vocês têm
diversas marcas no futebol brasileiro. Quais os outros segmentos de esporte que você atua hoje? Hoje, muito forte futebol americano. Sim. E só. Esse é o... Não tenho ainda nenhuma outra marca fora. Já algumas procuraram a gente, algumas confederações, para a gente fazer parcerias. Inclusive a gente tem uma parceria com a AFA, da seleção argentina. Só para vocês entenderem, a Fanatics é o maior e-commerce esportivo do mundo, tá? E ela adquire algumas licenças também de alguns clubes globais. Então, o PSG é dela, o Everton, algumas seleções como a AFA. E a gente tem uma parceria com a Fanatics, onde a gente ajuda essas marcas a abrirem negócios aqui no Brasil. Então, a gente teve também algumas marcas menores, mas que fazem sentido. Então, a AFA para a Copa do Mundo está sendo muito bem procurada por causa disso. Né? E a gente vem conversando com outras seleções também para tentar trazer produtos de oportunidade. Mas o nosso forte como eu falei, 80% ali das marcas são marcas de futebol, clubes nacionais e internacionais, as ligas americanas, NFL, MLS, e a gente fez alguns trabalhos de indicação de negócios também para a Champions League. Então, eu não tenho a marca hoje no meu portfólio, mas eu tenho uma parceria comercial com a Champions League, com a Centauro, por exemplo, que é quem tem o licenciamento da Champions League. Então, produtos da Champions League você encontra só na Centauro. A gente fez essa intermediação pela própria Centauro. Então, não é uma marca que a Destra representa, mas eu tenho uma relação comercial com eles também muito grande. Essa pergunta é muito, pelo que eu entendi aqui, então, hoje o grande mercado brasileiro é o futebol, enfim, para qualquer coisa ali, ele vai continuar sendo. Lifestyle de ligas gringas. E os outros esportes, tem espaço para licenciamento? Tem volume de negócio no vôlei, no basquete nacional? No surf talvez tenha, enfim. Por exemplo, tênis, a marca de Roland Garros é muito forte, né? Você vai lá, você tá espalhado tudo quanto em Paris, enfim, os caras têm uma presença muito grande. Dentro do Brasil, o mercado é limitado só para o futebol e lifestyle de outras ligas estrangeiras ou tem espaço para esportes menores? Ainda é muito limitado, a procura ela é muito, muito pequena, mas eu vejo que pela tendência de marcas esportivas está crescendo muito, talvez aí a gente consiga ter marcas menores ou marcas de esportes que não tenham tanta exposição, porque no final a indústria está buscando exposição de marca. Por que eu licencio o Real Madrid, o Corinthians? Porque os caras estão na televisão, na internet, nos programas esportivos. Então, quanto maior a exposição, maior a chance de você ser assertivo numa licença. Né? Mas ainda eu acho que o esporte está aprendendo a como trabalhar com o próprio licenciamento. E aí essas outras marcas ali, natação, vôlei, e outros esportes, eles ainda estão ganhando espaço, mas ainda pequeno. Essa questão, eu acho que dá para fazer um link com o Michael Jordan, que é o cara que trouxe essa questão toda da marca de um jogador para dentro do esporte e foi um pioneiro que depois dele a coisa explodiu. A gente não tem aqui nos outros esportes ainda figuras tão marcantes como ele para chegar e dar esse boom. A gente pode até ter. Com certeza. Com modelo nacional. Sim, acho que é o único que eu consigo ver. Não, com certeza tem. O Guga, na época de Adora, bombou as vendas de todos os produtos dela na época do Guga. Né? Então, assim, mas são muito pontuais, são sazonais. Não é um cara que... O Senna, talvez, se ele não tivesse morrido, não sei se a marca seria tão forte como... A cultura do Brasil ela é um pouco diferente. O brasileiro ele não tem tanto essa questão. A gente, se você pegar depois da Copa de 98, o Ronaldo Fenômeno foi criticado e etc. 2006 a mesma coisa, né? Então, assim, o fracasso, o limiar entre o fracasso, na verdade, não entre o fracasso, mas entre a idolatria e a crítica, ele é muito fino aqui. E às vezes a dificuldade de trazer dos outros esportes, que não,
o vôlei, por exemplo, é tão vitorioso ou mais vitorioso que o futebol, né? E você tinha na época que giba neles, aquela coisa e tal, e mesmo assim você ainda não teve esse apelo, sabe? Eu não sei, às vezes o que falta é uma cultura um pouco diferente, é mudar a cultura para que a gente tenha nesses outros esportes ícones realmente fortalecidos e sólidos que vão chegar e falar assim, pô, esse cara aqui eu posso licenciar sei lá, a luva do Giba, então mata mosquito do Giba nele, sei lá, tô dando umas ideias meio loucas aqui, mas é só pegando o gancho dessa questão do Giba. Então, eu não vejo hoje ainda os outros esportes com esse alcance. E o exemplo do Jordan, eu acho que né, é o exemplo. Né? O Ayrton Senna, ele tem sim uma força, eu acho que o pessoal sabe muito bem aproveitar a marca dele. Eu não tenho diretamente uma ligação com o Ayrton Senna com a marca, mas eu vejo diversas colaborações saindo, especialmente pela série agora da Netflix, que saiu sobre o Ayrton Senna. Mas que a Adriane Galisteu não gostou. Diga-se de passagem. Mas eu acho que eles não... Eu acho que hoje você tem o próprio Pelé, você não tem tanto... Sim, verdade. Né? Eu acho que o reconhecimento da marca do Pelé lá fora é maior do que aqui. Né? E quando eu também trabalhei com seleção brasileira, a gente firmou 40 contratos aqui e lá fora mais de 100. Então, lá fora o Brasil muito mais respeitado e muitas vezes olhando para uma camisa icônica aqui da seleção brasileira, amarelinha, eu vou acabar comprando, né? Mas ainda acho que o mercado esportivo ele está entendendo como funciona ainda, por isso que eu ainda acho que não chegou com tanta força em alguns outros esportes coletivos, como o vôlei, por exemplo, né? Mas eu acho que em algum momento essa virada de chave vai acontecer. Você me lembrou um assunto polêmico aí, cara. Me explica como é que funciona essa questão da camisa da seleção brasileira, que aí a galera anunciou uma vermelha, aí a Nike agora anunciou a camisa de 2006, de 2006 ou 2, né? 2002. É azul, Enfim, você sabe como é que funcionou esse bastidor? De fato, a gente já tem uma camisa vermelha na seleção? Pelo que eu ouvi do novo presidente, ele falou, cara, a camisa da seleção é camisa amarela. Ele já respondeu. Acho que foi uma polêmica que colocaram ali. Eu lembro de uma camisa similar dessa cor na camisa de goleiro também. Do Júlio César. Do Júlio César, se eu não me engano. Mas eu não sei exatamente quem começou com essa notícia e por que ela ganhou tanta repercussão. Acho que por conta de questões políticas também, que acabou trazendo mais desse lado, né? Mas eu não sei exatamente como que começou. Mas eu ouvi uma declaração do presidente que, não, camisa da seleção é camisa amarela, pelo amor de Deus. Amarela e azul e é isso aí. Não tem por que mexer, né? Eu também acho que não. Não, mas também trazer a camisa de 2002 agora, podia fazer uma nova, né? Mas eu acho que... eu sou meio eles tentaram fazer uma vermelha. Aí agora eles decidiram copiar a antiga pra garantir. Mas sabe que tem acontecido uma movimento volta, da nostalgia. A nostalgia. A Adidas sim. começou com isso. Acho que as camisas das seleções vão ser iguais às de 2002 também. Sim, aquela da Adidas clássica, né, que tinha uns detalhes aqui. E a da Nike provavelmente está indo nesse mesmo caminho. A própria chuteira da Total 90, ela voltou no ano passado. Eu acho que lançaram o icônico jaqueta do Zagallo de 98. Aquela jaqueta, sério? Também lançaram, então eles estão trabalhando nesse resgate de nostalgia, né? Inclusive até, não é futebol, mas essas marcas Mentos, Frutella, Chupa-Chups, é muito nostalgia, cheirinho, então acho que vem numa tendência também, né? Eu sou meio nostálgico, então eu vou gostar com certeza. Mas tem uma curiosidade, que aí eu vou contar, viu? Não, Luiz, não. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com você na época, mas o Fábio, goleiro, né, que tá no Fluminense, ele jogou no Cruzeiro muitos anos e ele ficou a 24 jogos de fazer 1000 jogos pelo Cruzeiro. Putz, muito pouco. E acabou 2021, a gente é licenciado do Cruzeiro, né, a canteira licenciada do Cruzeiro, e a gente começou uma conversa até antes do final do ano com o empresário do Fábio. Vamos fazer uma coleção. A gente chegou a conversar sobre isso, né? Você lembra? A gente fez até uns desenhos ali. Vamos fazer uma coleção do Fábio, de 1000 jogos e tal. E a gente foi conversando com ele, porque até então tinha o Gabigol no Flamengo, com a linha do Gabigol.
2021 foi o primeiro ano do Hulk no Atlético e foi uma coisa assim estrondosa. Ele arrebentou, foi o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do Brasil, né, no ano. Mas o Hulk ainda não tinha nada assim formatado de licenciamento, mesmo sendo um cara que tem esse poder também junto ao torcedor, igual o Gabigol. Acho que talvez sejam os únicos. Na época eram os únicos que tinham esse alcance. Até pelo tempo e tudo, idolatria, o Atlético muito tempo sem ganhar, e o cara chega, ganha, arrebenta, né? Ele já foi colocado num outro patamar. E a gente conversando com o empresário do Fábio. Cara, o Fábio tem poder pra isso, ele tem influência, ele vai fazer 1000 jogos. Né? No Brasil vão ser ele e Rogério Ceni, os únicos que fizeram 1000 jogos por um time só. Vamos conversar. E aí a gente formatou, né? Não vou alongar muito também não, mas a gente formatou uma coleção de 10 camisas, cada camisa representando 100 jogos dele, contando a história dele no Cruzeiro. E a gente já tinha definido assim, alguns temas e tudo, a gente tinha marcado já de sentar com ele nas férias para conversar com ele, apresentar para ele. Ele gostou demais, a gente, né, mostrou para ele algumas imagens piloto, algumas estampas piloto, ele ficou assim super empolgado. E a gente tinha planejado também um evento no dia do 1000º jogo. A gente fez a conta de quanto seria o 1000º jogo, o Fábio dificilmente perdia o jogo. A gente fez a conta, o 1000º jogo ia cair no Mineirão, num sábado 19 horas. Era pela Série B, né? Mas seria um jogo assim, 10º jogo do Fábio, sábado 19 horas. Ia ser o Fábio Day. O dia inteiro de atividades e eventos do Fábio no estádio. Sabe aquele gol show do Silvio Santos? Ia ter aquilo com a cara do Fábio, o pessoal chutar. O Museu do Mineirão, a gente tinha feito já um acordo com eles. A gente ia fechar o museu, ia colocar um museu do Fábio no dia. Cara, ia ter atividade o dia inteiro, máscara, tudo que você imaginar. Uns 8, 9 atividades durante o dia, até ali umas 2 horas antes do jogo, e aí a gente ia entrar, né, o torcedor ia entrar, ia ter o jogo e tudo, as camisas. E a ação de marketing ia ser muito bem planejada, e a gente ia fazer uma venda fechada, que o torcedor ia comprar, colecionador, ia comprar as 10 camisas, todas elas iam ser 1000 unidades de cada camisa, todas elas numeradas. E a camisa 01 era do Fábio. O Fábio ia ficar com ela. Numeradas aqui com o selinho aqui em cima e tal, numerado. Ou seja, cara, ia ser uma coisa assim, de colecionador mesmo, e a gente ia fazer a venda fechada. O cara não ia saber quais eram as estampas, a gente ia disponibilizar, se não me engano, 800 camisas nesse pacote fechado. De cada estampa, né? O cara pagava antecipado, dividia e tal, pra não ficar também pesado demais. E o que sobrasse ia para as lojas. Ou seja, você já começava com a venda toda feita, tudo faturado, para jogar o evento. Cara, foi um negócio assim, a gente sentou, eu lembro que eu sou cruzeirense, eu e o empresário do Fábio René, quando a gente finalizou assim, a ideia, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, isso aqui, se der certo, vai ser um negócio inovador demais. Vai ser de vanguarda. Nenhum jogador, nem o Rogério teve isso. Nem o Rogério teve isso quando ele fez o 1000º jogo pelo São Paulo. Aí eu saí de férias, né? Fui passar férias, tava até aqui em Valinhos. Abri meu Twitter. O tweet do Fábio, gratidão e dor. Aí eu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu telefone começou a tocar, amigo meu me ligando, o que você tá sabendo? Eu falei, velho, tô sabendo de nada. Aí uma pessoa que trabalhava no Cruzeiro me ligou e falou assim, Thiago, é o seguinte, Fábio não vai ficar não. Mentira. Comecei a chorar. Não era nem por causa dele, não, era porque eu tava lembrando de tudo que eu não ia faturar. Ele não... Cara, bicho, isso aí, eu te falar, ia ser um negócio que ia ser assim, não, ia ser um negócio único, né? Ninguém nunca tinha feito isso. Aí eu tava conversando com... Vocês falaram com o Fábio? Pô, tô indo embora? Eu fui embora pra Belo Horizonte no outro dia. Aí, cheguei na segunda, na terça-feira eu liguei pro René e me atendeu chorando, bicho. Também não, mas ele tava chorando de tristeza mesmo. Porque ele pelo ídolo que ele é. Ele queria sair e tal, Fábio. Sim, então. Ele não queria sair e tal, foi uma confusão deles lá, né? Ele com o pessoal do Ronaldo. Mas enfim,
é o que pode ser que falte também, né? Talvez esse tipo de ação para você trazer mais esses produtos que não são os de jogo para dentro das lojas, para dentro da torcida ali. E, cara, eu acho que vai ser difícil chegar alguém nesse patamar de novo. Né? Porque hoje o jogador tá saindo daqui com 17, 18 anos, já tá vendido. Muito difícil chegar nesse patamar. Tem ídolo, né, que fica aqui no clube, como o Marcos também do próprio Palmeiras, Rogério Ceni, grande parte goleiros, né, acho que constrói mais a vida aqui. O goleiro constrói mais. E eu acho que, cara, é muito... O clube, ele até tem o poder de influência, mas eu acho que o jogador, se ele gosta do negócio, ele vai, abraça... Você mesmo falou, né? O Fábio, acho que tinha gostado dessa coleção, portanto. A Prove fez uma coleção com Corinthians agora. Os jogadores consomem a Prove. E aí foi mais fácil convencê-los de fazer uma foto, fazer um post, uma campanha. Depois ele foi expandindo para outros influencers também. O Neto ele pegou para poder fazer segundo drop agora. Mas é isso. Se o jogador conhece a marca, ele gosta, ele vai e ele faz a propaganda... Não de graça, mas com mais motivação. Pô, nessa marca eu acredito, nessa marca eu uso, então pô, tenho prazer em realmente fazer. Ano passado, a gente na canteira estava com um contrato com o Cruzeiro, em que a gente era divulgado pelo clube com jogadores apresentados com as camisas e tal. E até o Matheus Pereira, que é o camisa 10 do Cruzeiro e tudo, a gente já viu ele dando entrevista usando nossa camisa, que a gente não deu a camisa pra ele pegou a camisa lá de bonificação, gostou e ficou. E aí surgiu a ideia de fazer uma coleção do Matheus Pereira, meio streetwear mesmo e tal, no estilo que ele gosta e tal. E aí a gente mandou as estampas pro Cruzeiro, o Cruzeiro deu ok, o Matheus Pereira deu ok, produzimos. E aí ele tinha uma comemoração, que ele fazia gol, ele comemorava, fechava o olho e fazia assim. Lançamos a camisa na terça-feira, quarta-feira teve jogo. Aí ele fez o gol, ele mudou a comemoração. Ele saiu, ao invés de... Ele fez o gol, eu falei assim, lá vai ele, vai vender tudo agora. Ao invés de fazer assim, ele foi fazer assim. Nossa. Aí eu falei assim, meu irmão, põe o dedo no ouvido, meu irmão. Cadê? Pô, a camisa diz A camisa isso, tá aí. Tá fazendo isso há não sei quantos jogos, pô. Pô, 2 anos comemorando igual, você vai trocar agora? Mas vendeu bem, assim, e ele tava jogando bem na época e tal. Então, mas foi uma oportunidade que você tem e que prova que o negócio funciona. Funciona. E assim, eu não sei, né, qual que foi o acordo dele com o Cruzeiro. Em termos de venda disso, né? Mas como você falou, representa muito pouco dentro do faturamento do jogador. Exato. Então, às vezes, eu acho que tem um lado muito mais também de valorização do cara ali, do ídolo, do ego do jogador, sabe? Da marca dele em Exato. si, do que... pensa, quantos jogadores tem uma camisa deles, uma camisa muito casual? No Cruzeiro, só ele, pô. Exato. Só ele. A própria Panini antes era muito questionado por alguns jogadores. Vou ganhar só isso para estar no álbum? Hoje o jogador já entende que, cara, é o moleque ali olhando para mim, colando a minha figurinha. Às vezes o valor é muito pequeno mesmo, né? Na época, geralmente a Panini paga um valor igual para todos. Tem um ou outro, óbvio, que é maior. Mas o cara já usa esse dinheiro para doação, enfim. Hoje ele entende que ele tá dentro do álbum, não é uma fonte de faturamento para ele, e sim uma conexão com o torcedor e com o fã muito grande. E o cara que enxerga isso, que são poucos ainda, eles vão conseguir ter produtos com a sua marca, né? Então, cara, é uma realização pessoal, cara. Eu não vou ganhar dinheiro com boné, com a minha marca, com a camiseta. Eu quero ver o moleque andando na rua com a minha camiseta, cara. Então, isso hoje, o senso de pertencimento para esses jogadores, ele tá crescendo. Mas ainda tem, obviamente, a questão de patrocinador, etc e tal, que as cifras são muito grandes. Mas é o que eu falei, quando o cara gosta, ele usa, entendeu? Ele vai usar de graça. Ele foi lá e pegou a camiseta lá da canteira. Não, e fez foto usando a camisa, divulgando, rindo. Organicamente. O Cruzeiro pediu pra ele, mas ele não tinha obrigação nenhuma. Isso, exato. E ele falou, não, faço, lógico, é minha. Ele, o pessoal falou... Que inspirou ele a inovar, né? Ele gostou pra caramba. O pessoal falou, gostou pra caramba. Então foi bom demais.
Bom, Luiz, a gente está chegando pro acho que final. Legal. Primeiro ponto, já queria agradecer a sua É isso. disponibilidade de ter vindo aqui e que a gente possa fazer mais programas, porque aqui a gente tem muito papo, tem muita história legal pra galera saber. Enfim, você trouxe vários pontos Sim. aqui. O Thiago também trouxe alguns Legal. maravilhosos Sim, aqui. Muito bom. E, Cara, se cara, você me convidar, eu vou falar. Né? tu tem mais alguma pergunta pra ele? Cara, Acho que basicamente a gente abordou tudo. É. Se você der a sua palavra final, explicasse Claro. um pouco do grupo aqui, enfim. Sim. Que você tem um trabalho aí de qualificar as pessoas também para dentro do mercado. Então, se você conseguir fechar um pouco para a galera o que vocês Sim. ofertam para o consumidor Legal. final, e aí a gente Obrigado. fecha. Tá? Agradecer de novo aí, acho que foi um prazer, muito, muito bom. A gente tem mais conteúdo para fazer juntos. Total. Depois a gente fala diretamente sobre a Destra e como a gente pode ver, de criar conteúdo juntos. Acho que isso é Uhum. interessante. E todos que quiserem saber mais sobre licenciamento, segue a nossa página lá no Instagram, @somosdestra. Tem o Bora Licenciar também. Sigam, curtam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente atende por esses canais também. É importante mencionar que a gente está aqui para ajudá-los a potencializar o licenciamento de marcas, especialmente com marcas esportivas, né? Tá. A Destra ela vai te ajudar a tanto trazer uma marca que possa ser uma oportunidade de negócios, quanto para a marca que quer hoje ter uma representatividade e não sabe por onde começar, a Destra ajuda. Então eu estou no meio de marca, de indústria, de parceiros, distribuidores, para que a gente consiga alimentar esse ecossistema de licenciamento. Então, desde uma prestação de serviços para encontrar a marca do seu interesse, até uma intermediação de negócios com as marcas da Destra, ou se você tem interesse em saber mais sobre a plataforma Destra, segue a gente, Somos Destra, na Instagram, por gentileza. Somos Destra e qual que é o outro? Bora Licenciar. Bora licenciar. Bora Licenciar, exato. Primeiro, Thiago, obrigado por ter participado hoje. Agora a gente tem que fazer isso todo dia, toda semana aí pelo menos. E Luiz, Vamos. obrigado mais uma Eu que vez. agradeço, Tá, amigo. cara? Obrigado, galera. Obrigado. Sigam o Luiz. Luiz, Thiagão, valeu. obrigado, Obrigadão, Eu acho Se que... quiser me seguir também na rede social, @Luiz Gianfratti. Luiz com Z. Então, aí, galera, Luiz Depois a Gianfratti gente com coloca vai colocar ali colocar, embaixo. Legal. Então, cara, eu acho que é assim que a gente termina mais um programa, uma edição do Copacabana Talks. Valeu todo mundo que esteve aqui. Fui! Valeu, Obrigado. pessoal. Valeu. Valeu.